Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao Band Placar com oferecimento BandBet desta terça-feira, dia de Copa do Rei, lá na Espanha, semifinal. É um clássico. Atlético de Madrid e Barcelona, Bernardo Ramos. Qual Atlético de Madrid que vai entrar em campo hoje? Não sei. Não. Mas o primeiro jogo, o Atlético deitou e rolou no Barcelona. No primeiro tempo já estava o placar elástico e agora o Barça tem uma missão complicadíssima, reverter um 4-0. Pois é, Isa, um 4-0, como você disse, já estabelecido no primeiro tempo, naquele jogo no Metropolitano, com direito a gol contra do Eric Garcia, um papelão do Barcelona, que vai enfrentar hoje um Atlético de Madrid que a gente não sabe qual é, até porque esse time oscila muito no Campeonato Espanhol, vem de uma vitória sobre o Oviedo na Bacia das Almas, ali com um gol nos acréscimos, né? Então, assim, o Simeone é um técnico que muda muito a equipe. Muito. Então, nem o goleiro a gente sabe se o Oblak será titular na partida de hoje, se o Llorente ou Molina, se um dos dois será titular na lateral direita. Os zagueiros, por exemplo, na partida contra o Oviedo, jogaram Jiménez e Lenormand. De repente, hoje, logo mais, jogam Ranco e Pubil. Matteo Ruggeri pode voltar à lateral esquerda. No meio de campo, Ademola Lookman vai jogar como um atacante ou como um meia pelo lado esquerdo. Com as duas torres gêmeas, Sorloth e Julian Álvares lá na frente. Alexander Baena será um ponta esquerdo ou será um meio campista? Coque, o capitão, vai para o jogo ou não? Simeone deve jogar pelo lado direito. Então são, como na BandBet, infinitas as possibilidades para o técnico Diego Simeone, o Cholo, escalar a equipe colchoneira para essa partida, diferentemente do Hansi Flick, que tem uma série de desfalques e deve levar a campo um time com Juan Garcia no gol, com um D, e aí com Barci, Ronaldo Araújo e Baldé. Frenkie de Jong está fora, então o meio de campo deve ter Pedro, Fermín Lopes e Dani Olmo, e mais à frente o Rafinha jogando como um ponta esquerda, o Ferran Torres sendo titular na posição de centroavante, Lewandowski que deve estar fora, mas vem sendo reserva. Vem sendo reserva, inclusive, nesse time do Barcelona, com o Lamine Yamal pelo lado direito. A situação é dramática para o Barcelona, vai jogar no Camp Nou, mas não deve se classificar. Você lembra a última vez, ou a última virada histórica do Barcelona? Não lembro. Isso. Ainda era com o Neymar na Champions League, diante do PSG. O Paris Saint-Germain em 2017. Já faz muito tempo. Faz muito tempo, e é curioso, porque o Paris Saint-Germain no jogo de ida fez 4-0 e fez 1-0 jogando no Camp Nou. E aí o Barcelona precisa fazer 6 e aí consegue fazer 6 com o Neymar, de fato, como você bem lembrou, arrebentando com a camisa do time culé. Mas é o seguinte, Isa, a BandBet está nessa com uma super odd que não diz respeito ao classificado. Sim. Afinal de contas, o Atlético de Madrid tem a vaga encaminhada para a grande final da Copa do Rei. Você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br, caso você esteja assistindo ao programa pelo celular. E aí você vai acessar a capa do site da BandBet. Quando eu falei que a Super Odd não dizia respeito ao classificado, temos uma surpresa para você. Se o Lamine Yamal, craque do Barcelona, marcar um gol a qualquer momento, a BandBet vai te pagar R$ 2,20 para cada real apostado. Fechado. Contra R$ 2,00 na média do mercado. Isso aqui independe do vencedor, independe do classificado. Ou seja, vamos nessa, né, Isa? É uma super odd aqui na BandBet para esse jogo. Repito a você, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. A bola vai rolar logo mais, às 5 da tarde no horário de Brasília. Pode ser que haja uma oscilação na odd, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas o número base é esse, de R$ 2,20 para cada real apostado. É hora de decisão na Espanha e é hora de decisão na Itália também, né, Isa? Tem gente um pouco pressionada, né? Apesar de ser a líder do campeonato italiano, a Inter de Milão encara como hoje na Copa Itália, semifinal, jogo de ida. O Como tá fazendo um campeonato bem honesto do campeonato italiano pra gente colocar uma régua, é o 5º colocado e a Inter é a líder. Só que
A Inter de Milão foi eliminada na semana passada da Champions League nos playoffs pro sensação Bodo Glimt. Pois é, né? Que coisa. Eu gostei, tava torcendo pro Bodo. Eu também. O Bodo, no emparceramento, acabou caindo contra o Sporting, né? É bem verdade sonhar. Que depois o vencedor deve pegar o Arsenal, mas enfim, pode sonhar com coisas maiores na UEFA Champions League. Jogou melhor do que a Inter nas duas partidas, tanto em Bodo, na Noruega, quanto no San Siro, em Milão. Venceu, inclusive, a Inter na capital da Lombardia por 2-1. E o técnico Christian Chivo, evidentemente, está muito pressionado, apesar de, como você disse, a Inter liderar o campeonato italiano com certa folga, deve ser campeã aí mais uma vez, a Internazionale, que já tem 2 estrelinhas sobre o distintivo, né? Ou seja, 2 décadas, 2 dezenas de títulos pela seleção, pelo campeonato, melhor dizendo, italiano. E aí, Isa, quando a gente vê essa equipe do Como jogar, e vai jogar no estádio de Giuseppe Sinigallia em Como, a gente vê um time muito ofensivo. Se você pegar do meio para frente, há um jogador conhecido, só um, o Nico Paz, jogador argentino que é convocado com frequência pelo técnico Lionel Scaloni. Porque os volantes são Lucas da Cunha e Perrone. Vojvoda joga pelo lado direito. Baturina pelo lado esquerdo, jogador croata que não deve estar em campo hoje. Rodrigues deve ser o titular. Dom Vicas é o centroavante, ou seja, o Cesc Fábregas faz muito com pouco. Exato. O Nico Paz, inclusive, é uma dúvida para essa partida de logo mais às 5 da tarde no horário de Brasília, contra a poderosa Inter. Do outro lado, a Mata tem um problema, que é a ausência do Lautaro Martinez, né, que deve ficar um tempinho fora com uma lesão muscular, mas você escala esse time da Inter, é só fera, né? É um time que tem Ian Sommer, Bissek, Akanji, Bastoni no meio de campo. Se não tem Tcharanoglu, pode ter o Zielinski, jogador do Napoli, Barella, Mkhitaryan, Luiz Henrique no lugar do Dumfries, Federico Di Marco, que para mim é o melhor jogador da Itália nessa temporada, Marcos Thuram e Pio Espósito, ou seja, tem reserva à altura do Lautaro Martinez. Então é um grande time esse da Inter, que vai jogar em Como ali pertinho, mas vai jogar na casa do adversário contra um time que não vai temê-la. Então a expectativa é de um grande jogo para você. E a gente vai mostrar agora, Isa, como é que você que nos assiste vai acessar a página da Copa da Itália, ou Copa Itália, como queiram, os dois estão certos. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima, ou então, repito a você, digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Aí você vai acessar a capa do site, o Glauco Genovese coloca pra gente na tela grande. Glauco Genovese tá voando, hein? E aqui tem um botão, Isa, tá vendo aqui embaixo? É pequenininho, uma bolinha, esporte, né? Você clique na bolinha aqui e aí você será direcionado para outra página. E aí você vai na aba competições. E aí a gente vai achar a Copa da Itália aqui. Tá aqui, Copa de Itália. Pronto, achamos. E aí tem Como e Inter. A Inter, Isa, tá pagando 2,50 para ganhar o jogo, não se classificar, o jogo de ida. O empate 3,09 e o Como 2,80. Difícil esse, hein? Difícil. A gente pode criar uma aposta aqui, vamos lá. Você clica no jogo, vai no modelo criar aposta e aí dá para a gente fazer uma combinada. Por exemplo, como o empate está pagando 1,49. 2 colunas, coluna 1 e coluna do meio. Empate ou Inter? Empate ou Inter está pagando 1,41, tá? Coluna do meio ou coluna 3 na velha loteria esportiva. Um total de gols, Isa, mais de 2,5 dá pra gente colocar aqui? Dá pra colocar. Tá. Ambas as equipes marcam? Sim. Então a gente já tem aqui um bet builder muito interessante, baseado no desempenho das duas equipes, para você não ir seco. Você pode ir na odd simples também, mas você pode criar a sua aposta na Bandbet, e afinal de contas, são infinitas as possibilidades. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, essa para maiores de 18 anos. Valeu a companhia.